O amor de Deus me internurou com o perdão que eu sei que vem dele, com a certeza de um acolhimento, de um pertencimento a ele inexplicável, e de cuidados dele para comigo. Aí eu me internuro. Quando eu me internuro, porque me sei aceito pela fé, eu perco o medo de me enxergar. Aí quando eu começo a me enxergar, eu saio do umbigo e me enxergo. Esse me enxergar me desescandaliza e me desamedronta para abrir os olhos e olhar o meu próximo, porque eu vou olhá-lo também com amor, porque eu me enxerguei e não vou encontrar nele nada que eu não tenha encontrado em mim. Eu, talvez encontre, provavelmente, muitas práticas do que eu não pratiquei, mas que potencialmente existem em mim. Por isso eu olho com misericórdia, porque eu sou filho de uma misericórdia percebida por mim anteriormente. E aí eu olho com isenção cada vez maior, com mais isenção. E quanto mais isenção, mais eu enxergo. Quanto menos isenção, menos eu enxergo. Ontem eu publiquei um materialzinho muito resumido, muito cartunzinho, simplistinho, de uma explicação sobre um problema mais global relacionado não a Israel e Palestina e palestinos, mas a Israel e o mundo árabe. E é aquela contingência entre Israel e os 22 países árabes à volta, que desejam Israel aniquilado, e já provaram isto, milhares de vezes, já declararam isto, que alimenta o caldo da dificuldade imensa da relação entre Israel e palestinos. Por trás da questão tópica tem essa questão ampla. Um país quer ter seu direito de existir, quer respeitar o direito dos outros existirem, inclusive do Estado palestino. Ninguém tem a dúvida disso, só um alienado mesmo, totalmente condicionado, pensaria diferente. E 22 outros, vinculados religiosa e etnicamente, desejam a extinção deste aqui, que é primo deles, mas eles não querem que exista, deste único aqui. E está tendo um conflito ainda de família aqui, nessa beirada, que é Israel e palestinos. Os palestinos também são árabes, e são muçulmanos, quase todos, embora haja muitos cristãos. E que é alimentado pelo conflito maior. Aí, de onde vêm as armas que alimentam isso aqui? Vem do Irã, vem da Síria, já vieram do Egito. O Egito já foi o gestor de Gaza durante muitos anos. Já teve muita coisa assim. Tem túneis entre o Egito e Gaza, túneis para todos os lados, por onde tem um fluxo enorme de coisas que acontecem. Enfim, e o desejo é essa extinção. Aí eu publiquei lá, no meu mural, e disse, olha, em grosso, em linhas gerais, isso é simplista, tem um monte de outras coisas envolvidas aí, mas em linhas gerais foi isso que eu assisti. Não só desde que eu abri os olhos e prestei atenção, mas assisti em loco, e já estive lá em períodos de guerras, e sei como acontece, e tenho amigos de todos os lados. Pois bem, acompanhei o processo e disse, foi isso que eu vi em linhas gerais, embora haja aquilo que eu disse ontem. Claro que o governo de Israel tem cometido muitos erros, e claro que nos últimos 20, 25 anos, desde que os religiosos assumiram definitivamente a inclinação do poder, os erros políticos foram imensos. Eu tenho dito isso sempre. Nunca falo sem acentuar isso. E a diferenciação entre a expectativa do Israel ainda vigente no Novo Testamento, de acordo com Paulo em Romanos 9, 10 e 11, e o Israel de natureza política, com atos políticos que precisam ser questionados também, sempre. Pois bem,
Aí você publica isso, aí eu recebo um link de alguém que disse, veja isso aqui. Eu recebi até mais de um, do mesmo link. Parece que está pronto para ser enviado. De uma professora. E eu achei super interessante, porque é um trabalho bem feito dela, de organizar e sistematizar o outro lado, que é uma visão exclusivamente palestina da história, que eu conheço bem a visão. E ela foi narrando, e eu vendo. Olha, quando ela chegou aos últimos 20 anos, que é o período que eu digo que a coisa realmente, os governos de Israel que assumiram erraram, ela começa a ficar 80% certa. Mas até chegar aos últimos 20 anos, meu amigo, é de uma idiotice bem argumentada, encadeada, mas é idiotice de negação, de supressão de informação deliberada, mas que cai maravilhosamente bem na cabeça de quem não conhece a história. Porque ela vem assim, ela chega ao ponto de guerras que eu acompanhei, e acho que eu não acompanhei, eu li por ótica judaica, por ótica palestina, por ótica europeia, por óticas comunistas, eu li por muitas óticas as mesmas coisas, para formar um consenso. Pois bem, coisas que eu vi, que eu sei como foi, sei como foram, que foi ataque, por exemplo, quando todos se unem contra Egito, Jordânia, Síria, Líbano, vem todo mundo a uma contra Israel e ataca. Bah! E Israel milagrosamente se defende, vira o jogo em 3 dias, vai virando. Não é hoje não, era no tempo que Israel tinha que trocar arma. Você atira com essa, depois me empresta para eu atirar para lá. Não tinha essa estrutura que não tem hoje não. A tecnologia. Não, foi milagroso. Foi considerado milagroso pelo mundo inteiro o que aconteceu. Foi a zebra das zebras. Ela chama isso de Israel cometeu grande massacre contra todas as nações que o agrediram. Massacrou. Porque venceu a guerra. De um lado entrou quase em Damasco, as Nações Unidas pararam, se não entra que vai ser uma humilhação, eles pararam. De outro lado eles empurraram o exército egípcio até o Cairo, não entraram no Cairo porque as Nações Unidas pediram para não entrar porque ia ser uma vergonha. E isso é considerado um massacre. Quando são atacados de novo dos 6 dias, Guerra dos 6 dias, e vencem, apesar de outro milagre, é chamado de o massacre. Aí vem o Yom Kippur, que foi outra loucura, que era para ter destruído tudo, e eles conseguem virar, depois de estar perdendo muito mesmo a guerra, e vencem, outro massacre. Aí quase tudo que é ação que começou desse outro lado, só porque as vitórias foram alcançadas, passam a ser massacres. Então é desse nível de manipulação que a gente vê as pessoas se submeterem. Aí as pessoas ficam me mandando isso como se eu fosse um alienado, sem isenção, que olhasse para um lado só, sem espírito crítico. E eu o tenho. Eu não misturo a minha convicção acerca do fato de que, estranhamente, Israel existe num conselho expresso e designado dos céus em relação à história do planeta Terra, o que é uma coisa inexplicável, tanto quanto é inexplicável o fato de que eu ganhei consciência de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E eu não fico zangado pela inexplicabilidade dessa percepção. Mas tem gente que acha estranho que a mesma graça tenha alcançado explícita e declaradamente a Israel, como alcançou também ao povo árabe. Está declarado explicitamente no Velho Testamento, no livro de Gênesis e em outros lugares. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas as pessoas são tão fanáticas que não conseguem fazer a distinção. Aí, sem isenção, a gente enxerga cada vez menos. Você fica olhando só pelas janelas do umbigo. Só pelas janelas do umbigo. Você estava falando da inteligência humana e foi por isso que eu disse. Sim.
que a inteligência humana é uma desgraça porque ela está contingenciada pelas janelas do meu umbigo. E expliquei as razões de assim estar e como é que a gente se salva disso. A gente só se salva disso, resumindo e voltando tudo, quando você decide olhar com o olhar do amor e da misericórdia em todas as direções. Você consegue entender até um conflito. Começa a ficar isento para perceber o erro de um lado, o erro do outro, e ter misericórdia de todos e querer a paz para com todos. E também identificar quem quer menos paz, quem quer mais paz, quem não quer paz. Qual a postura de cada um? Qual a postura de cada um. E não é por causa disso que quem quer um pouco mais de paz ou está mais disposto a negociar isso está certo em tudo. Não. As pessoas erram pra caramba, os governos muito mais. Então, gente, eu não ia rodar não, o Judá perguntou se eu queria rodar, mas eu vou rodar o vídeo de ontem que eu postei lá, com essa ressalva, com esse preâmbulo. Ele é simplista e foi feito por judeus não isentos. Não isentos. Agora, eu estou deixando isso claro, concordando com uma coisa, que a análise do aspecto geral do conflito que transcende a judeus e palestinos, mas que alimenta dramática e continuamente a relação entre judeus e palestinos é esse. Os primos de Israel, os filhos de Agar, os árabes, desejam Isaac morto a qualquer custo. Em nome de Agar, em nome da dor, em nome do desprezo de Abraão, em nome da relação de amor e ódio, em nome do maior conflito de psicologia civilizatória que este planeta jamais conheceu e até hoje não entendeu, porque a questão transcende o político, o econômico e a tudo que se possa imaginar. Está muito mais para uma compreensão junguiana do que para uma análise exclusivamente sociopolítico-religiosa. Esses são os pretextos. As causas são mais profundas do que se pode conceber. Assista o simplismo, mas olhe o contexto mais amplo. No contexto mais amplo, a análise tópica está correta. Fazer disso um aplicativo que explique tudo e justifique qualquer coisa é que está absolutamente equivocado. Veja lá. When I did my graduate studies at the Middle East Institute at Columbia University's School of International Affairs, I took many courses on the question of the Middle East conflict. Semester after semester, we studied the Middle East conflict as if it was the most complex conflict in the world, when in fact, it is probably the easiest conflict in the world to explain. It may be the hardest to solve, but it is the easiest to explain. In a nutshell, it's this. One side wants the other side dead. Israel wants to exist as a Jewish state and to live in peace. Israel also recognizes the right of Palestinians to have their own state and to live in peace. The problem, however, is that most Palestinians and many other Muslims and Arabs do not recognize the right of the Jewish state of Israel to exist. This has been true since 1947, when the United Nations voted to divide the land called Palestine into a Jewish state and an Arab state. The Jews accepted the United Nations partition, but no Arab or any other Muslim country accepted it. When British rule ended on May 15, 1948, the armies of all the neighboring Arab states, Lebanon, Syria, Iraq, Transjordan, and Egypt, attacked the one-day-old state of Israel in order to destroy it. But to the world's surprise, the little Jewish state survived. Then it happened again. In 1967, the dictator of Egypt, Gamal Abdel Nasser, announced his plan, in his words, to destroy Israel. He placed Egyptian troops on Israel's border, and armies of surrounding Arab countries were also mobilized to attack. However, Israel preemptively attacked Egypt and Syria,
Israel did not attack Jordan and beg Jordan's king not to join the war. But he did. And only because of that did Israel take control of Jordanian land, specifically the West Bank of the Jordan River. Shortly after the war, the Arab states went to Khartoum, Sudan, and announced their famous 3 no's. No recognition, no peace, and no negotiations. What was Israel supposed to do? Well, one thing Israel did a little more than a decade later in 1978 was to give the entire Sinai Peninsula, an area of land bigger than Israel itself and with oil, back to Egypt, because Egypt, under new leadership, signed a peace agreement with Israel. So Israel gave land for the promise of peace with Egypt, and it has always been willing to do the same thing with the Palestinians. All the Palestinians have ever had to do is recognize Israel as a Jewish state and promise to live in peace with it. But when Israel has proposed trading land for peace, as it did in 2000, when it agreed to give the Palestinians a sovereign state in more than 95% of the West Bank and all of Gaza, the Palestinian leadership rejected the offer and instead responded by sending waves of suicide terrorists into Israel. Meanwhile, Palestinian radio, television, and school curricula remain filled with glorification of terrorists, demonization of Jews, and the daily repeated message that Israel should cease to exist. So it's not hard to explain the Middle East dispute. One side wants the other dead. The motto of Hamas, the Palestinian rulers of Gaza, is, "We love death as much as the Jews love life." There are 22 Arab states in the world, stretching from the Atlantic Ocean to the Indian Ocean. There is one Jewish state in the world, and it is about the size of New Jersey. In fact, tiny El Salvador is larger than Israel. Finally, think about these 2 questions. If tomorrow Israel laid down its arms and announced, "We will fight no more," what would happen? And if the Arab countries around Israel laid down their arms and announced, "We will fight no more," what would happen? In the first case, there would be an immediate destruction of the state of Israel and mass murder of its Jewish population. In the second case, there would be peace the next day. As I said at the outset, it is a simple problem to describe. One side wants the other dead. And if it didn't, there would be peace. Please remember this. There has never been a state in the geographic area known as Palestine that was not Jewish. Israel is the 3rd Jewish state to exist in that area. There was never an Arab state, never a Palestinian state, never a Muslim or any other state. That's the issue. Why can't the one Jewish state the size of El Salvador be allowed to exist? That is the Middle East problem. I'm Dennis Prager. Bom, como eu disse, é extremamente simplista em muitos aspectos, mas em linhas gerais, quem quer que conheça a história e não seja bias, não fique com bairrismos e com preferências e ideologias dogmatizadas no coração, olhar com o mínimo de isenção, esquecer toda essa catequese, enxerga que, conquanto haja um monte de outras dificuldades e de erros, muitos erros, que nos últimos 25 anos, 20 anos, os governos de tendência religiosa de Israel praticaram, a história é bem mais longa do que isso, o conflito já chegou recrudescido há 20 anos atrás. Eu, que não estou velhíssimo, acompanhei de perto, porque meu pai já acompanhava há muito tempo. E depois, por causa da Bíblia e das minhas viagens e dos meus interesses, eu li por muitos ângulos estas mesmas histórias. E o que eu lhe digo é isso. De fato, praticamente é unanimidade entre os países árabes que Israel precisa ser extinto. E não só entre os árabes, entre muitos muçulmanos, como é o caso da Pérsia,
do atual Irã, do Ayatollah Khomeini, do Ahmadinejad, até há um tempo atrás, que declarava explicitamente isso, e declaram de que o desejo é a extinção do Estado de Israel. Aí fica difícil haver negociação quando todos os pais do processo, de um lado, são tomados por essa vontade e com essa capacidade de fazer a declaração que o Hamas fez. Nós amamos a morte tanto quanto Israel ama a vida. Fica difícil negociar com um parceiro que ama a morte e diz que você, em contrapartida, ama a vida. Fica difícil estabelecer comunhão nessa mesa de negociação quando o espírito, quando a atitude é essa. Olha só que coisa boa, esses passarinhos não querem ter nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Nem os passarinhos que eu vou mostrar agora aí. Porque graças a Deus o mundo não é feito de judeus e palestinos apenas. VNV TV, o canal é você.